Você que se liga na Globo, estamos chegando! Quartas de Libertadores. Abril, 60 anos da TV Globo, 6 décadas ao lado do futebol brasileiro. E tudo começou em 1965, neste mesmo Maracanã, num jogo entre Brasil e União Soviética. Hoje é noite de Libertadores, é noite de Flamengo e Central Córdoba da Argentina, que está na Libertadores pela primeira vez, porque ganhou no ano passado a Copa da Argentina. E o Flamengo buscando a segunda vitória nesta Libertadores, depois de vencer na estreia o Deportivo Táchira na Venezuela por 1-0, ou seja, vence hoje em casa, segue como líder do seu grupo. Eu tô aqui com o Maestro Júnior, com o Roger Flores e também com os nossos repórteres, começando com informações do Flamengo. Alô, Marcelo Corregi. Boa noite, Luiz Roberto. Boa noite a todos. O técnico Felipe Luiz e o diretor técnico José Boto disseram que a prioridade da temporada é o Campeonato Brasileiro. Mas a Libertadores é sempre muito importante para os torcedores do Flamengo e, naturalmente, eles esperam ver o que há de melhor em campo. Hoje, o Felipe Luiz, seguindo esse plano de priorizar o Campeonato Brasileiro, tem 3 jogadores importantes fora. O Wesley, o Gerson e também o Eric Pulgar. Mas tem um trio de ataque que vai evoluindo conforme a temporada avança. Plata, Bruno Henrique e Juninho. Só que todos os olhos vão estar voltados para o banco de reservas. Pedro, depois de 7 meses, está à disposição. E o Felipe Luiz, que vai trabalhar com ele como treinador pela primeira vez, explica qual é a fase do atacante. Está relacionado, e quando o atleta está relacionado, isso quer dizer que está com a alta médica, alta competitiva. E porque ele vem treinando bem, vem se sentindo bem. E os médicos sentiram confiança e ele também de liberá-lo, né, pela excelente recuperação que ele fez. Então, se ele está no banco, ele está disponível, obviamente com uma carga progressiva, e vamos ver se a gente consegue dar minutos para ele hoje. Muito bem, palavra, portanto, do Felipe Luiz aí sobre uma carga progressiva para o Pedro, que está de volta. O Flamengo tem perdido muitos gols. A ansiedade da torcida aumentou ainda mais com a recuperação do Pedro. Torcida que está presente no Maracanã, talvez até no número abaixo do esperado por conta dos preços altos dos ingressos aqui para o Maracanã. Estou aqui com o Júnior e com o Roger para repercutir as escolhas. A gente daqui a pouco vai trazer a escalação, mas o Gerson hoje começa no banco. A gente tem um ataque com o Bruno Henrique na beirada, hoje o Juninho como centroavante. É o Felipe usando o que ele tem, ou seja, um elenco que é um elenco para muitos o melhor, o mais competitivo até de toda a América, de toda a América do Sul, que é a competição que a Libertadores é abrangente nesse momento. Boa noite, maestro. Boa noite, Luiz, Roger, o pessoal que está com a gente. Eu acho que ele está pensando exatamente em todas as competições, por isso que ele está rodando o elenco e está em condições hoje de rodar o elenco. Por isso que ele consegue manter o Gerson fora do time, Pulgar fora do time, o Wesley fora do time, porque ele sabe da importância também que tem um jogo já de domingo, pensando que é um jogo muito difícil contra o Grêmio lá em Porto Alegre. E aí, Roger Flores, mudanças contra um time que é competitivo. Empatou na primeira rodada, mas perdeu um punhado de gols. É isso, Luiz. Boa noite ao maestro, rapaziada que está com a gente. Jogo importante para o Flamengo. O adversário é sempre muito competitivo, né? Os argentinos, até porque eles gostam de controlar jogo, eles gostam da catimba. Então o Flamengo tem que ser muito inteligente para jogar o jogo. Em relação às substituições, né? Esse setor ofensivo do Flamengo são jogadores tudo do mesmo nível, né? Então ele vem fazendo essas modificações. Jogou no jogo contra o Vitória com outras possibilidades, com o Cebolinha. Hoje o Cebolinha fica no banco, volta o Plata, Bruno Henrique também entra novamente. Então essa variação dos jogadores de frente, para mim, é muito normal e natural. Até para que ele mantenha essa intensidade de marcação, de pressão lá em cima, que é o que o Flamengo tem feito de melhor. E com apoio da torcida no Maracanã, é o primeiro jogo do Flamengo como mandante nessa Libertadores. E o Central Córdoba. As informações do time campeão da Copa da Argentina com o Rafael De Angeli. Oi, Luiz, tudo bem? Boa noite a todos que acompanham a gente. Essa é a primeira vez que o Central Córdoba disputa a Libertadores. Conseguiu a vaga porque venceu a Copa Argentina no ano passado. É um momento muito especial para o clube que tem 105 anos, mas não tem tanta tradição assim no futebol argentino. Na rodada passada, contra o Unión, o técnico poupou todos os jogadores, inclusive o goleiro, pensando nesse jogo contra o Flamengo aqui no Maracanã. Lembrando que na primeira rodada o Central Córdoba empatou em 0-0 em casa com a LDU de Quito. Volto com você, Luiz.
Perfeito, Rafael De Angeli. A gente percebeu que a torcida do Central Córdoba está presente no Maracanã, desfrutando desse primeiro jogo fora da Argentina na história do Central Córdoba. Falar em história, em ganhar fora, em jogar fora. O Bahia venceu o Nacional agora há pouco jogando lá em Montevideo, no Parque Central. O Nacional, meus amigos, multicampeão do continente. E o Bahia é a primeira vez que vence um jogo de Libertadores de visitante com o gol do Eric Pulga. Que claro que você vai ver da nossa programação, um lindo gol do Eric Pulga. Encaixou Aquele bem gol, o Pulga encaixou muito no bem, Bahia. né? Veio do Vitória não, do Ceará, né? Encaixou Isso. muito bem. E aí você vê a torcida, ó. E ontem a gente teve, inclusive lá no jogo do Nacional, uma homenagem ao Manga, que nos deixou o grande goleiro Manga. Fez uma história belíssima ao longo de sua vida, não só como grande personagem fora do campo, mas agarrando também. Dia do goleiro é 26 de abril, dia do aniversário. O Manga completaria 88 anos, ídolo do Botafogo, do Inter, do próprio Grêmio e do Nacional, além do Barcelona, lá do Equador. Vamos para campo com o Flamengo e Central Córdoba no Maracanã. Temos um grande mosaico representando a Taça da Libertadores. Arrascaeta escalado, Plata, De La Cruz, a torcida do Central Córdoba está presente, o que deixa o Maracanã ainda mais bacana. O mosaico está aqui à esquerda do seu televisor e as equipes estão em campo. Um lindo mosaico. Pelo Tetra. A nossa câmera mostrando para você o grande mosaico com a Libertadores centralizada. Lindo mosaico da torcida rubro-negra no Maracanã. Para você mergulhar com a gente no Maracanã, sentindo esse clima, essa atmosfera que é sempre especial. Nenhum time do Brasil conquistou 4 vezes a Libertadores. E o Flamengo entra em campo sempre com a expectativa de buscar o tetra inédito para o futebol brasileiro da Libertadores. E esse ano a gente pode igualar o número de títulos da Argentina, hein? 25 a 24. Os argentinos têm um título a mais. E o Pedro está de volta hoje. A nossa câmera busca lá o artilheiro reverência do futebol do Brasil. A nossa câmera exclusiva mostrando o Pedro, que está aí no banco, sentado tranquilo, na expectativa de ser utilizado, quem sabe por alguns minutos. E o grande mosaico, mais uma vez, aqui no Maracanã, da torcida rubro-negra. O Pedro, que ano passado fez 32 gols, contando 2 gols em amistosos de pré-temporada nos Estados Unidos, e foi interrompido, digamos, aos 4 dias de setembro, se não estou enganado, naquela data FIFA que a seleção treinava em Curitiba, depois do jogo contra o Equador, antes do jogo contra o Equador, né? E ele acabou se machucando, fez a cirurgia no joelho esquerdo, ligamento cruzado, e está voltando 7 meses depois. Muita expectativa para o Pedro, quem sabe jogando um pouquinho hoje. E essa câmera que está bem atrás ali da torcida do Central Córdoba. O Flamengo vai a campo então com esse time. Rossi é o goleiro número 1. A defesa tem Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e o Alexandro. Os volantes são o Everton Araújo e o Nico de la Cruz, com a Arrascaeta vestindo a camisa 10 ali no enganche. O Gonçalo Plata e o Bruno Henrique são os pontas. E o Juninho, camisa número 23, é o centroavante, que fez o gol no jogo contra o Deportivo Táchira. Cristian Garay do Chile apita o jogo, com Alejandro Molina e o Cláudio Rutia, todos do Chile. E o árbitro de vídeo, que está plugado nesse momento aí, é o Rodrigo Carvajal, também do Chile, auxiliado pelo Matias Riquelme. O Wilton Motinho, que é do Brasil, é o assessor, né? E o Wilson Lamorrio, da Colômbia, é aquele cara que fica na supervisão, que eles tratam de qualidade. A troca de flâmulas entre os capitães, o José Florentin, que é paraguaio, capitão do Central Córdoba, e o Bruno Henrique, o capitão do Flamengo, com seus 14 títulos conquistados pelo Flamengo. Ele e o Gabriel, ele e o Arrascaeta superaram o Gabigol, estavam todos empatados com 13, ia com a Supercopa do Brasil e depois com o Campeonato Estadual, rompendo a barreira dos 15 títulos. Impressionantes os números do Bruno Henrique, que segue sendo um grande ídolo do Flamengo.
Vamos confirmar então o Central Córdoba, que tem o Aguerre, o goleiro, número 1. A defesa tem o Moiano, número 33, o Bárcia, número 2, Ribeiro, 19 e o Cufré, número 24. O Galvão joga à frente deles. Depois o Gomes, número 8, o Florentin, 25 e o Perejó, número 11. Angulo, colombiano, número 7 e o Heredia, número 12, formando ali a dupla de ataque nessa distribuição aí que a Conmebol está fazendo da escalação pela ordem tática da equipe do Central Córdoba. Maracanã. Só confirmando, a contusão do Pedro foi realmente no dia 4 de setembro, né? Que o VAR trabalhe pouco. O Maracanã, seus personagens maravilhosos. E agora a gente tem um protocolo antirracista que está sendo respeitado em todos os jogos da Libertadores.